construída pelas soberanias, né? Que, no caso do Freud, vai se ligar não só à questão da pulsão de morte, como vai se ligar a uma ideia ligada ao campo político, que é a questão do narcisismo das pequenas diferenças, né? A toda a questão das disputas interétnicas, interestáticas, etc., né? De como se degradiam no campo político, provavelmente dito. Então, isso eu acho um tema importante, porque é como se nessa espécie de hábito do prazer, de manutenção da obra, você cria uma espécie de cortina de fumaça para se proteger, né? Ou para manter à distância essa iminência ou mesmo essa presença do traumático, né? Através disso, através dessa soberania do prazer, através desses sistemas de hábitos ligados à ordem, né? Agora, voltando à questão da justiça, né? Eu estou de acordo com você, eu acho que a justiça é uma ficção que você acredita, narcísica, né? Apesar de que o narcisismo não é muito justo, ele é injusto por natureza, né? É mais para mim do que para o outro, né? Eu sou mais injustiçado, sempre acho que, né, que o outro está recebendo mais do que eu, mas enfim. Mas de qualquer maneira eu acho que é uma ideia reguladora narcísica, no sentido de você alucinatoriamente, né, e fantasiosamente acreditar no mínimo de ordem possível, né? É evidentemente uma ideia projetiva, uma expectativa teleológica, né? Que é desmentido a todo momento, até mesmo porque o grande garantidor disso, que deveria ser um Estado justo, né? Ele é que não garante isso, porque ele é o criador exatamente dessa dimensão de injustiça. Mas, de alguma maneira, eu acho que isso é uma ideia narcísica do eu, né? Projetiva, digamos assim, né? Que você precisa acreditar no mínimo de ordem possível para poder habitar um mundo tão perigoso. Eu abro a palavra a quem quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração. Peço só que aguarde chegar do microfone. Eu acho bom que vocês se mobilizem logo antes que eu resolva falar alguma coisa. Minha língua está coçando, se vocês não acabar perguntando alguma coisa, porque os temas... Então, sinto muito. Dei a chance. Tem um ensaio do Paulo Monteiro, muito antigo, revista número 3 da revista Discurso da Universidade de São Paulo. Artigo este que acho que, se ele pudesse, ele queimaria os exemplares, que eu acho que não concordaria mais com aquele artigo. Ele diz coisas que ele não concordaria, acho que isso é um artigo genial. Eu acho o artigo genial, eu acho que ele não concordaria mais com o artigo hoje, ele, né? Acho que não. Nesse artigo ele trabalha duas ideias aproximando Freud e Hegel. Ele diz o seguinte, que esse efeito similar, né, que o Fernando comentasse isso também, é um efeito similar entre o princípio do prazer e o princípio de realidade, né? Digamos assim, o que acontece na relação entre o princípio do prazer e o princípio de realidade, muito parecida com o que acontece no Hume, com a relação entre a imaginação e o entendimento, né? De que os dois, de certa maneira, produzem algo para que o prazer possa existir numa outra instância. Aí ele abandona, quando o Freud coloca como para além do princípio do prazer, haveria uma certa distância, né? Mas queria que vocês comentassem, vocês acham que essa ideia é uma ideia que permite uma aproximação de dois sistemas, né? No caso do Freud, o prazer sendo contraposto à realidade, a realidade produzindo um tipo de prazer. No caso do Hume, a imaginação inventando o entendimento, para que os efeitos do prazer da imaginação possam subsistir. Aí sim, uma ideia de sociabilidade, no caso do Freud, de civilização. Pensando aqui como é que seria uma teoria humeana do prazer. Não foi escrito, né? Mas como é que seria, né? E
sutil freudiano, né? Como é que seria? Ela não teria essa dimensão tensa, né? Essa dimensão tensa, né? De que Hume ele aceita com muito mais tranquilidade a ideia de que a vida ordinária é o melhor lugar para se estar. Isso não produz tensões de natureza existencial para o sujeito, nem é um princípio limite para a sua felicidade, seja lá como é que possa definir isso. O que produz desprazer? O que produz, pode produzir desprazer? A desinscrição na vida comum. O que ele chama de a filosofia, a melancolia filosófica e o delírio. Ele usa a expressão. Né? A ideia de formas de filosofia que dogmatizam, que saem da experiência comum. Os grandes sistemas. Ele está pensando em Descartes. Está pensando em Descartes, está pensando em Malebranche. Né? Pensando, enfim, naquilo que o Diogo Aurélio chama de vontade de sistema. Grandes formulações, né? Que desinscreve o sujeito da experiência imediata. Célebre passagem disso, acho que é a passagem do livro onde o Rei Prazer aparece com maior nitidez, é o final do livro 1, no qual o Hume está em casa, lendo uma série de tratados metafísicos, a lareira acesa, né, e tal, e começa a perguntar quem eu sou, para onde eu vou, para que eu sirvo, qual é o sentido disso tudo. E começa a sobreviver uma melancolia, um desespero filosófico imenso. Aí, antes que ele enlouquecesse, passam os amigos na rua, chamam ele para jantar, jogar gamão e tomar vinho. E ele imediatamente pega os livros, joga na lareira e vai para a rua. Eu acho que essa fábulazinha que ele deu conta, que conclui o primeiro livro, que é o livro que trata do entendimento, é exatamente a ideia da dissolução na vida comum. Ele não tem uma concepção, quer dizer, aí os dois talvez não conversem tanto, quer dizer, ele não tem uma... Eu não quero também fazer sociologia do conhecimento, porque nada pior para uma ideia do que contar a história da ideia, né? As ideias têm que nos encantar e não ser explicadas historicamente, mas Hume não tem a experiência do desespero, né? Hume não tem essa experiência. Ele é um homem feliz, mora num lugar que vai ser sensacional, cidade belíssima, Edimburgo, Inglaterra era um país civilizado naquela época, enfim. Vai ser bom viver lá, né? Grandes amigos, enfim, uma ótima biblioteca. Então, quer dizer, falando sério, não tem a Primeira Guerra, não tem os problemas, não é só a questão histórica, não tem os problemas, né, que Freud tem quando pensa a articulação do individual com o histórico social. Né? Mas, na aproximação, tem o quê? Tem a ideia de que esse sujeito constitui o espaço, né, o espaço da experiência. Tem isso. De uma maneira que ele não controla, né, que não antecipa, não controla, não desenha, não planeja. Aí toda essa dinâmica das ideias, das impressões das ideias, né, e a crença atravessando isso, as paixões atravessando isso, para pegar um tema que o João trouxe, né, quer dizer, a ideia de que não só a minha imagem de mundo é produzida pela ficção da associação de ideias, que é uma teoria do conhecimento completamente movediça, ela não tem fundamento, quantas associações de ideias nós podemos fazer, é isso que é a base do conhecimento, como essa associação de ideias está a serviço de um programa do princípio da paixão, mas não do princípio do prazer no sentido, né, no sentido mais configurado. Né? Porque se eu ajo, eu sou um sujeito passional. Né? Só a paixão me leva a fazer alguma coisa. Não são buscas de ordem racional. Né? E aí pode ter uma leitura agônica de Hume, no sentido de colocar como um problema a ideia de que não é garantido que essa dinâmica passional vá sempre encontrar na experiência da vida comum o seu lugar natural, por exemplo, uma expressão aristotélica. Talvez não haja lugar natural, talvez o encaixe possa ser complicado, aí vem a dor, sobrevém o mal-estar. Né? Nós já conversamos sobre isso, é possível imaginar, isso é a montante de Hume, né? Você pode, Juliano, né? Uma teoria do mal-estar, né? Supondo que não há um endereço já predeterminado da paixão para a sua circunstância artificial, social. Né? Acho que vejo por aí.